Então vamos estudar, antes de estudar a palavra de Deus, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, estamos aqui na Tua presença, Te louvando, Te agradecendo pelos amigos, pelos irmãos, pela fé que nos une, pela bendita esperança que o Senhor nos deu da breve volta de Jesus. Neste momento imploramos a presença do Espírito Santo aqui conosco, para que o Senhor abra a nossa mente para entendermos a Tua palavra, entendermos a Tua profecia aplicada para os nossos dias hoje. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Ok, está na manchete, está nos jornais de hoje, está na mente de todo mundo o fato do Reino Unido estar saindo da União Europeia. Foi feito o plebiscito e por uma margem pequena ganharam aqueles que querem sair da União Europeia. No entanto, a cidade de Londres, em massa, votou para ficar na União Europeia. Mas o interior ganhou para sair. Mas fazendo parte do Reino Unido, do Reino Unido, ainda a Escócia e a Irlanda também preferem permanecer no Reino Unido. David Cameron, o primeiro-ministro, também queria permanecer na Europa, na União Europeia. Por isso ele pediu demissão quando ganhou o voto para deixar a União Europeia. E agora eles estão sem primeiro-ministro, estão escolhendo ainda. O que significa esta saída do Reino Unido da União Europeia? Muitos estão ligando este fato com a profecia de Daniel capítulo 2. Vocês que têm Bíblia poderão então abrir a Bíblia em Daniel capítulo 2. Vamos ver se existe alguma relação entre a saída do Reino Unido da União Europeia e Daniel capítulo 2. Vamos fazer aqui uma pequena recapitulação do capítulo 2, bem rápida, só para refrescarmos a nossa memória. Nabucodonosor, no capítulo 2, menciona que ele era o rei de Babilônia. E ele teve um sonho. Acontece que ele, quando acordou, se esqueceu do sonho, não se lembrava do sonho. Então ele chamou os sábios de Babilônia, os astrólogos, os feiticeiros, enfim, todos aqueles que estavam na sua corte, tidos como sábios, para que o ajudassem a se lembrar do sonho e que dessem também a interpretação. Acontece que eles não conseguiram fazer com que o rei se lembrasse do sonho, então o rei mandou matar a todos. E neste ímpeto, nesta decisão de matar os sábios, foram também buscar Daniel e os seus companheiros para que fossem mortos. E Daniel perguntou, mas por que o rei está tão apressado em matar os sábios de Babilônia? E então explicaram para ele que os sábios de Babilônia não conseguiram dizer qual tinha sido o sonho que o rei Nabucodonosor tinha tido. E Daniel pediu tempo para o rei, para que ele orasse, juntamente com seus 3 companheiros, ao Deus do céu, para que o Deus do céu lhe desse a revelação de qual tinha sido o sonho que o rei Nabucodonosor tinha tido. Então foi-lhe dado esse tempo, e Daniel e os seus companheiros oraram, e Deus lhe revelou qual era o sonho. E então Daniel se apresentou diante do rei para contar ao rei qual era o sonho que o rei tinha tido. Aqui no capítulo 2, menciona então Daniel diante do rei, capítulo 2, vamos ver a partir do verso 29. A partir do verso 29, capítulo 2 de Daniel. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos ao que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela os segredos, te fez saber o que há de ser. E a mim me foi revelado este segredo, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, para que entendesses os pensamentos do teu coração. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta estátua, que era grande, cujo resplendor era excelente,
estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. Então, Daniel agora está contando para o rei qual foi o sonho que ele teve e que se esqueceu. Você, rei, viu no sonho uma grande estátua. E o verso 32 diz: a cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro, em parte de barro. Estavas vendo, verso 34, estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata, o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras no estio, e o vento os levou e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Este é o sonho. Também a interpretação dele diremos na presença do rei. Deus deu o sonho e Deus deu também a interpretação. E no verso 38 começa a interpretação. Onde quer que habitem filhos de homens, animais do campo e aves do céu, ele todos entregou na tua mão. Daniel está falando para o rei Nabucodonosor. E fez que dominasse sobre todos eles, e tu és a cabeça de ouro. Começou a interpretação. Você, Nabucodonosor, rei de Babilônia, é a cabeça de ouro. E depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu. Ou seja, o peito e os braços de prata representam um império que viria depois de Babilônia. Neste caso, o império da Medo-Pérsia. Depois, diz ainda o verso 39, um terceiro reino de metal, o qual terá domínio sobre toda a terra. Um terceiro reino, nesse caso seria a Grécia. E o verso 40 diz: e um quarto reino será forte como ferro, pois como ferro esmiuça e quebra tudo, como ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrantará. Então esse quarto reino é o Império de Roma. Exatamente, Babilônia dominou o mundo do ano 606 a 539. E Medo-Pérsia dominou o mundo do ano 539 ao ano 331. A Grécia dominou o mundo do ano 331 até o ano 168. E Roma dominou o mundo do ano 168 a.C. até o ano 476 depois de Cristo. Então, o império que mais durou foi o Império de Roma. Porque na estátua, a parte mais longa era as duas pernas de ferro. Então, o império que mais durou foi o Império Romano. Durou mais de 600 anos. Então, quando Daniel estava contando, dando a interpretação, aqui diz o verso 42. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Então, depois do Império Romano, representado pelas duas pernas de ferro, viria então o quê? Os pés em parte de ferro e em parte de barro. Então, depois do Império Romano, ou seja, 476 para frente, quando acabou o Império Romano, a Europa seria dividida e não se uniria, porque barro e ferro não se misturam. Ferro é forte, barro é fraco. Então, a Europa dividida depois do Império Romano seria uma Europa dividida com países fortes e com países fracos. E exatamente os 10 dedos representam as nações que surgiram do Império Romano. Aqui diz o verso 43. Quanto ao que viste de ferro misturado com barro, de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro se não mistura com o barro. Verso 44. Mas nos dias destes reis, falando dos pés, nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos e será estabelecido para sempre. Portanto, a pedra que apareceu no sonho
que foi lançado do céu sem mão e atingiu a estátua nos pés e destruiu toda a estátua, esta pedra é Jesus. A pedra principal, a pedra angular, a rocha eterna. Cristo voltará dos céus, em glória e majestade, para destruir os 10 reinos representados pelos 10 dedos da estátua. Acontece, queridos, que este sonho dado para Nabucodonosor no capítulo 2, ele foi repetido no capítulo 7, não agora com uma estátua. Abra sua Bíblia no capítulo 7 de Daniel. Aqui no capítulo 7 o sonho é repetido, mas através de uma visão dada a Daniel, e nesta visão não era uma estátua, mas eram 4 animais, mas tinha o mesmo simbolismo. No capítulo 7, a cabeça de ouro não é a cabeça de ouro, mas é o leão. Aqui no capítulo 7, o primeiro animal que aparece é o leão, que representa a Babilônia. No capítulo 7, o segundo animal que aparece é o urso, representando a Medopérsia. O leão está correspondendo à cabeça de ouro, o urso está correspondendo ao peito e braços de prata, Medopérsia, Babilônia, Medopérsia. E agora o terceiro animal que aparece no capítulo 7 é o leopardo, que corresponde ao quadril de bronze, à Grécia. E aqui já o leopardo tem mais detalhes, porque tem 4 cabeças, se referindo aos 4 generais de Alexandre. Quando Alexandre morreu, o Império Grego foi dividido nos 4 generais de Alexandre. E agora, quando chega nas pernas de ferro, no capítulo 7, não são pernas de ferro, mas é um animal terrível, com dentes de ferro e com 10 chifres. Então este animal terrível do capítulo 7, com dentes de ferro e com 10 chifres, corresponde ao Império Romano. As pernas de ferro, do capítulo 2. E os 10 dedos da estátua do capítulo 2 estão representados no capítulo 7 pelos 10 chifres. Podem ver no capítulo 7, o verso 7. Capítulo 7, verso 7. Depois disto, eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, tinha 10 chifres. Estando eu considerando os chifres, eis que entre eles subiu um chifre pequeno, diante do qual 3 dos chifres primeiros foram arrancados. E eis que neste chifre pequeno havia olhos, como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente, insolentemente. Queridos, o capítulo 7 nos dá o detalhe de que as 10 nações que surgiram do Império Romano. Quais são as 10 nações que surgiram do Império Romano? Vamos contar. Hoje nós temos na Europa o quê? Portugal, nós temos ali a Espanha, eles vieram do Império Romano. Portugal eram os suevos, não é? A Espanha eram os visigodos, que hoje se chama Espanha. A França eram os francos, que hoje se chama França. A Inglaterra eram os anglo-saxões. A Alemanha são os alemanes. A Itália são, naquele tempo eles chamavam de lollardos, não é? Lollardos. E o que mais? Temos os burgúndios, que era a Suíça. Aqui nós já temos quantos? 6. Burgúndios, que era a Suíça. E falta quem mais? Temos a Portugal, Espanha, França, Inglaterra, Alemanha, Suíça e temos a Itália. Agora nós temos três que surgiram do Império Romano que não existem mais hoje: os érulos, os vândalos e os ostrogodos. Os érulos, os vândalos e os ostrogodos sumiram, foram destruídos. Então daqueles 10,
Nós só temos quantos hoje? 7. Mas na realidade, quando a pedra descer do céu e atingir a estátua nos pés, lá em Daniel capítulo 2, vejam, em Daniel capítulo 2, verso 44, primeiro no verso 34, certo? Verso 34 primeiro, estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Quando a pedra atinge os pés de ferro e de barro, quantos dedos tem? 10. Mas daqueles 10 que surgiram do Império Romano, quantos existem hoje? 7. Então alguma coisa aí está diferente. Então, nós temos que entender que aqueles 10 dedos, que representam as 10 nações que surgiram do Império Romano, têm dupla aplicação, os 10 dedos. Por quê? Porque os 10 dedos têm uma relação com o Império Romano, porque surgiram do Império Romano, mas os 10 dedos têm uma relação com a pedra, porque são tocados pela pedra. A pedra não toca a cabeça, o peito, o quadril, a perna. Não, a pedra toca os pés. Então os pés com os 10 dedos têm uma relação com a pedra, direta. Mas os pés com os 10 dedos também têm uma relação direta com o Império Romano. Então tem dupla aplicação. Quando você pensa nos 10 dedos em relação ao Império Romano, são as 10 nações que surgiram do Império Romano, que acabou em 476 depois de Cristo. Agora, quando você pensa nos 10 dedos que vão ser atingidos pela pedra na volta de Jesus, se referem não a 7, porque daqueles 10 que surgiram do Império Romano, só sobraram quantos? 7. Érulos, vândalos e ostrogodos não existem mais. Mas são 10 reinos na volta de Jesus. A pedra, que é a volta de Cristo, destrói 10 reinos terrestres, não 10 reinos da Europa. A volta de Jesus não vai destruir a Europa. A volta de Jesus vai destruir o planeta Terra. Todos os reinos da Terra, não da Europa. Estão percebendo? A visão do capítulo 7 e o sonho do capítulo 2, eles estão nos mostrando que na volta de Jesus existem 10 reinos. Agora, onde é que nós vamos encontrar no Novo Testamento uma profecia que confirme que na volta de Jesus vão existir 10 reinos na terra? Em Apocalipse capítulo 17, abra sua Bíblia, em Apocalipse capítulo 17, nós lemos, capítulo 17 de Apocalipse, nós lemos no verso 12. Capítulo 17 de Apocalipse, no verso 12. Capítulo 17 fala de uma besta que tem 7 cabeças e 10 chifres e que está carregando a prostituta. E agora aqui, no capítulo 17, verso 12, diz que os 10 chifres são 7 cabeças e 10 chifres. Aqui está falando dos chifres agora, dos 10 chifres, verso 12. Os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam um reino. No tempo em que João recebeu esta visão, disse que são 10 reis que ainda não existem. Estes 10 reis não existiam ainda no tempo de João, porque ainda não receberam um reino. Ora, um rei que não recebeu o reino é rei? Não. Se desse para ser rei sem ter reino, eu poderia ser um rei. Mas um rei tem que ter o quê? Um reino. Mas João está dizendo que quando ele viu a visão, os 10 reis ainda não eram reis, porque ainda não tinham recebido o reino. Então, está falando de reinos o quê? Futuros. Reinos que estariam em processo de se formar no futuro. E exatamente, meus queridos, agora no tempo da volta de Jesus, quando a pedra descer do céu com poder e glória, a volta majestosa de Jesus,
vão existir na terra 10 reinos, representados pelos 10 chifres, aqui do capítulo 17. Vamos ler o verso 12 de novo. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o quê? O reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. A besta que vai reinar sobre toda a terra, vai reinar sobre 10 reinos. É isso que o mundo que não estuda a profecia, o mundo lá fora, eles chamam de nova ordem mundial. A nova ordem mundial é este programa, este projeto de formar 10 reinos, 10 blocos econômicos. E esses 10 blocos econômicos, eles estão se formando, são blocos e reinos modernos, que vão se submeter totalmente à besta do Apocalipse, do capítulo 13. A besta que subiu do mar, ao poder papal. O poder papal terá domínio sobre os 10 reinos no tempo do fim. Quando Jesus Cristo voltar com poder e glória, ele vem e destrói 10 reinos que estão se submetendo ao poder papal. Vem Jesus Cristo para estabelecer o reino, o 5º reino. O 5º reino é o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. A nova ordem mundial não é um reino. A nova ordem mundial é um ajuntamento de 10 reinos. Porque muitas pessoas dizem que não vai existir nova ordem mundial, porque o 5º império mundial será o de Cristo. Lógico que o 5º império mundial será o de Cristo. Depois que Roma acabou em 476, não se formou outro reino mundial. E a nova ordem mundial são 10 reinos que estarão se submetendo a quem? Ao poder papal. Isso eles chamam de nova ordem mundial. Mas não é um 5º reino. São 10 reinos. Está claro isso? Agora, existe uma relação direta entre os dedos da estátua do capítulo 2, verso 44 de Daniel, uma relação direta com os 10 reinos de Apocalipse 17, verso 12. Isto se chama nova ordem mundial, que está na nota de dólar. Na nota de dólar, o selo dos Estados Unidos, atrás da nota de dólar, fala exatamente do quê? Da nova ordem mundial. Quando você pega aquela pirâmide que existe na nota de dólar, a pirâmide inacabada, com olho de Horus. Alguns chamam olho de Horus, outros chamam olho de Lúcifer. Lá em cima, o olho que tudo vê. Vocês podem observar na nota de dólar que debaixo da pirâmide existe uma frase escrita Novus Ordem Seclorum, que é nova ordem mundial. A nova ordem mundial era um sonho do Illuminati, é um sonho dos Estados Unidos, faz parte do selo dos Estados Unidos. O presidente Bush pai, foi o primeiro presidente americano que começou a falar abertamente sobre nova ordem mundial. Depois outros presidentes começaram a falar. Hoje a frase nova ordem mundial é comum. Todos nós sabemos que o mundo está caminhando para uma nova ordem mundial e que os reinos estão se formando. Quais são esses reinos modernos que estão se formando? A nação número 1 será a União Norte-Americana. México, Canadá, Estados Unidos. Essa é a nação número 1. México, Canadá, Estados Unidos. Agora, esta semana, estavam falando da reunião no Canadá dos 3 muito amigos, não é? 3 muito amigos, que são os 3 líderes das 3 nações, para formarem, eles estão estudando para formar o quê? A União Norte-Americana. Essa é a nação número 1, esse é o bloco econômico número 1. O bloco econômico número 2 é a União Europeia. Interessante que em 1773, quando foi votado pelo Congresso americano a União Norte-Americana, 1973, no tempo do Clinton, também no mesmo ano foi formada a União Europeia.
A União Europeia já existe há mais de 40 anos. 42, 43 anos. Já existe a União Europeia. Foi a primeira que se formou. E o terceiro bloco econômico, número 3, é o Japão. E o quarto é a África do Sul e a Austrália. E o número 5 é o bloco antigo da União Soviética. E o número 6 é toda a América do Sul. América Central e América do Sul, juntando, formam o bloco número 6. Da América Central só fica fora o México, que pertence ao bloco número 1. O bloco número 6 foi assinado pelo Lula em 2008 e chama-se Unasul. O bloco número 7 está em processo de se formar já há um bom tempo. Com a guerra do Afeganistão, depois a guerra do Iraque, depois a revolução no Egito, depois a guerra e a queda de Omar Gaddafi na Líbia, e agora a guerra na Síria, estão formando o bloco número 7. Depois da Síria, eles vão fazer guerra no Sudão, depois vão fazer guerra no Irã, eles estão formando o bloco número 7, que envolve todas as nações árabes. Só que eles têm, no meio destas nações árabes, eles têm Israel. Percebam, esse é o bloco mais difícil de se formar. Está em processo. O bloco número 8 é o centro da África, é a região mais pobre da África. E o bloco número 9 é a Ásia. E o bloco número 10 é a China sozinha. Portanto, esses 10 blocos econômicos, eles são chamados de 10 reinos. Aqui em Apocalipse capítulo 17, verso 12. São 10 reinos modernos. Isso foi colocado em mapa. Se você entrar na internet, você vai encontrar na internet o mapa das 10 supernações, ou o mapa dos 10 blocos econômicos. A primeira vez que foi publicado isso foi em 1943. Depois, em 1974, foi lançado um livro, A Humanidade no Seu Ponto de Virada. Esse livro, A Humanidade no Seu Ponto de Virada, tem ali as 10 supernações, os 10 blocos econômicos. Então, queridos, que relação existe entre a saída do Reino Unido da União Europeia e o sonho de Nabucodonosor de Daniel capítulo 2? Qual a relação? Alguns estão vendo a saída do Reino Unido da União Europeia como o fim da União Europeia. O que nós temos que entender é o que está acima, o que é superior. A nova ordem mundial é um projeto superior ao Reino Unido. Não é o Reino Unido que vai destruir a nova ordem mundial. Por exemplo, quando Trump fala de construir muro aqui nos Estados Unidos, na fronteira com o México, ele está falando contra a nova ordem mundial. Ele está abaixo da nova ordem mundial. A nova ordem mundial está acima dele. Ou ele se enquadra, ou ele não vai. Ele pode até se eleger, mas ele não poderá governar contra a nova ordem mundial. Ninguém vai governar no mundo contra a nova ordem mundial, porque a nova ordem mundial é um projeto que está na profecia e que vai acontecer. Então todos têm que se submeter à nova ordem mundial. Quando o Reino Unido fez o plebiscito e a maioria votou sair da Europa, da União Europeia, eles tomaram uma decisão contra a nova ordem mundial. Agora, queridos, eles decidiram sair, mas não saíram. São 2 anos para sair. Daqui 2 anos é que vai se tornar realidade a saída do Reino Unido da União Europeia. Acontece que eles já estão pedindo um novo plebiscito. Eles já estão pedindo uma nova chance, uma nova eleição. Porque Londres em massa não quer sair. Irlanda não quer sair. Escócia não quer sair.
E a margem de vitória dos que pediram para sair da União Europeia foi muito pequena. A minha maneira de ver, particularmente, é que o Reino Unido não vai sair da União Europeia. E se alguém não já saiu, como já saiu? Daqui 2 anos eles vão sair. Mas daqui 2 anos, neste tempo do fim, quando os últimos acontecimentos serão rápidos. No tempo do fim, os últimos acontecimentos serão rápidos. 2 anos é muito. 2 anos é muito tempo no tempo do fim. 2 anos é um pouco tempo, é um pequeno tempo na Idade Média. Mas agora, no tempo do fim, que nós estamos justo às portas da volta de Jesus, 2 anos é muita coisa. E muita coisa vai acontecer até o momento em que realmente o Reino Unido tiver que concretizar a saída. O plebiscito só foi o quê? Um plebiscito. Mas eles podem ainda mudar. E mesmo que eles saiam, a União Europeia vai continuar existindo. A Inglaterra foi a última que entrou para a União Europeia. Foi a última. A União Europeia existe há 43 anos. E o Reino Unido demorou a entrar. E na realidade não entrou de corpo inteiro. Porque eles nunca aceitaram o euro-dólar. Viajando pela Inglaterra, você tem que usar a libra esterlina. A moeda deles não é o euro-dólar. Não abriram mão da sua moeda. Então eles entraram, mas não entraram de corpo inteiro. Aqueles que acreditam que a nova ordem mundial não vai acontecer, temos que pedir, tenham paciência, porque é uma profecia, e está no capítulo 2, verso 44, a pedra, quando descer do céu, vai atingir os pés da estátua com 10 dedos, ou seja, com 10 reinos. Se você pensar que aqueles 10 reinos são os que surgiram do Império Romano, então você acha que quando Cristo voltar vai destruir só a Europa? Porque aqueles 10 reinos que surgiram do Império Romano se referem somente à Europa. Mas não, queridos, a volta de Cristo vai destruir o quê? Todo o planeta. São os 10 reinos de Apocalipse 17, verso 12. Agora, quando a Bíblia diz que quando eles estiverem dizendo paz, paz e segurança, lhes virá o quê? Repentina destruição. Para que eles digam paz, paz, segurança, é porque realmente, queridos, haverá um tempo curto de paz. Essa é uma profecia. Haverá um curto tempo de paz. Aqui diz em primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, diz assim, verso 2 e 3. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versos 2 e 3. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes virá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Haverá ou não haverá, segundo a profecia, um curto tempo de paz e segurança? Haverá. O mundo chama este curto período de paz e segurança de nova ordem mundial. E quanto tempo vai durar esse período da nova ordem mundial? Quanto tempo vai durar esse período em que o anticristo estará dominando o mundo? Como se fosse Cristo, mas não é. Ele é o anticristo. Em Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13. Fala quão curto será esse período da nova ordem mundial. Em termos mundiais, isso aqui é um período muito curto.
Leia comigo agora Apocalipse 13 e o verso 5. E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. 42 meses. Na Idade Média foram 42 meses proféticos. A supremacia papal. 1260 anos. Mas agora no tempo do fim, serão 42 meses literais. 3 anos e meio. Assim como Cristo teve um ministério terrestre de 3 anos e meio, John Paulin, teólogo adventista, hoje ele é diretor da Escola de Religião, Faculdade de Religião de Loma Linda, ele diz no seu livro O Evangelho de Patmos, ele diz, assim como Cristo teve um ministério de 3 anos e meio na terra, o anticristo, a besta que subiu do mar, também terá um ministério de 3 anos e meio na terra. Esse é o período chamado de nova ordem mundial, em que eles vão dizer o quê? Paz e segurança. Eles estarão achando que estarão em paz e segurança, mas vai durar nada. 3 anos e meio são nada, agora no tempo do fim. E então lhes virá repentina destruição. A volta de Jesus ocorrerá sim, quando 10 blocos, 10 reinos estiverem formados na terra e o poder papal estiver administrando e dominando o mundo todo, a terra toda. Então aparecerá o Cristo verdadeiro, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, para estabelecer o 5º Império Mundial, que não será jamais destruído. Nós estamos orando por esse dia. Nós estamos sonhando com este dia. Nós estamos clamando para que a volta de Jesus ocorra logo. Agora, nós devemos viver hoje preparados. Se tivermos que morrer hoje, estamos prontos. Porque no momento em que você abrir os olhos, na ressurreição, você verá Cristo voltando em poder e glória. Estejamos prontos hoje. E que Deus derrame o Espírito Santo sobre você, sobre todos nós, acendendo no nosso coração esta bendita esperança da volta de Cristo e que ela seja a razão da nossa vida aqui nesta terra. Amém? Amém. Amém.